Meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta, eu sou pós-graduada em dermatofuncional, eu trabalho na HTM como consultora científica, então desde a parte do desenvolvimento, dos treinamentos lá na HTM. Eu vou ministrar para vocês aqui hoje o treinamento do Build Shape, né? No final da aula vai ter o meu e-mail, quem quiser eu posso estar disponibilizando essa aula para vocês. Essa aula tem bastante artigo, porque a CRIO é uma coisa que é bem discutível, né? Então, eu coloquei tudo em artigo para falar que não sei o que estou dizendo, é artigo que está dizendo. Então, qualquer dúvida vocês me parem. Eu trouxe alguns aplicadores que são opcionais, que é o plano, o full freeze e o de papada. Vou mostrar para vocês também. Não acompanha o equipamento, mas a gente desenvolveu para ser vendido como opcional, tá? Qualquer dúvida, vocês parem e me perguntem. Então, esse é o nosso equipamento, o Build Shape. Então, ele proporciona a realização da criolipólise, tanto convencional quanto a de contraste. Então, é um aparelho que ele não te limita o tratamento. Não, eu vou trabalhar só dessa forma porque a máquina só faz esse tipo de criolipólise. Não, pelo contrário. Então, a máquina, ela possui alguns recursos, né, protocolos pré-programados, e nesses protocolos, que foram todos tirados de artigo científico, tem a opção de vocês programarem a máquina, tá? Um exemplo, estou no meio da terapia, eu coloquei a opção do contraste, vamos dar um exemplo, tá? Minha cliente chegou atrasada, não vai dar tempo de fazer o contraste nela porque ela chegou atrasada. Eu, no meio da terapia, eu posso desligar o aquecimento final se eu quiser. Ou reduzir o tempo de resfriamento se eu quiser. Sem ter que desligar a máquina. Porque tem algumas máquinas que você não consegue. Colocou, programou, para desligar você tem que interromper a sessão para poder mexer no programa da máquina. Essa você não precisa fazer isso, tá bom? Então, para entender um pouquinho do que é a criolipólise, então a criolipólise possui um sistema de arrefecimento. Então, eu vou ter duas placas de Peltier e essas placas, elas têm o poder de aquecer e de refrigerar o tecido, mas na verdade a criolipólise, ela extrai calor do tecido, ela tira calor do tecido. Então, muita gente fala assim, nossa, minha cliente fez queimou. Nossa, aconteceu isso com a minha cliente. Gente, a gente tem que pensar sempre assim. Eu falo isso por mim. Desde quando a criolipólise veio para o Brasil, na época que eu clinicava, eu trabalhava com criolipólise. Eu fui instruída a fazer assim. Ó, Aline, você vai trabalhar assim, ó, pressão máxima sempre e deixa 1 hora. Não tinha uma avaliação de prega de posa. Tipo assim, a gente não fazia um padronizado para cada cliente. E daí, quando eu entrei na fábrica, que a gente foi lançar o equipamento, eu comecei a estudar e eu comecei a perceber que não é o que é bom, o que é feito em mim, eu posso fazer em você e em você. Então, às vezes, a queimadura ela acaba acontecendo. Primeiro, a cliente não consegue te relatar. Se você colocou o aparelho nela, deixou 1 hora, é frio. Vai dar analgesia, ela vai parar de sentir. Então, você vai falar assim, ó, Aline, tá queimando minha barriga, tá? Tira que tá queimando. Queimou, você vai ver que queimou a hora que você tirar o aplicador dela, tá? Então, essas placas, eu brinco assim, a gente tem que saber avaliar a camada de posa para poder colocar no equipamento. Qual que é uma área que a gente tem muita intercorrência com criolipólise? Interno de coxa. Porque às vezes a cliente, ela acha, porque cliente de criolipólise, ela chega pedindo, eu quero fazer crio em tal lugar. Não é a gente que avalia ela e fala assim, você precisa fazer tal lugar. É ela que chega falando, eu quero fazer interno de coxa, meu culote. Ela chega pedindo a região. A gente na correria, às vezes, eu não avaliava direito. Sendo sincera, eu não avaliava direito, nem me atentava em fazer camada de pós, ver quantas camadas de pós ela tinha. Então, por exemplo, pensem comigo. Eu vou fazer um interno de coxa, que às vezes a pessoa tem mais flacidez tissular do que gordura. Todo mundo tem gordura no interno de coxa, mas às vezes não é tanta gordura, é mais flacidez. Aí eu vou colocar um parâmetro da máquina de -11, deixo a minha cliente lá 1 hora. Qual que é a chance de eu queimar ela? 99,9. Primeiro, que o tecido adiposo, ele é isolante térmico, gente. Então, o tempo todo, a máquina ela fica brigando com a pele. O tempo todo.
Então, quando a gente desenvolveu o equipamento, eu pude participar do desenvolvimento dessa máquina. Então, a gente fazia teste com a máquina ligada fora, sem contato com a pele. Eu falava, gente, tem que testar em pele, a resposta é diferente. Não adianta pegar pele de porco e colocar na máquina que não vai resolver. Eu preciso de um tecido vivo para eu saber a temperatura que eu vou colocar nesse equipamento. Porque o tempo todo, gente, é assim, ó, a pele, ela tenta aquecer o tecido. Quando a pele tenta, a máquina refrigera. Fica esse tempo todo brigando. E se você tem menos camada adiposa, né, indicativa para o tratamento, acaba queimando a pele. Aí queima a epiderme e derme. Tá? Então, assim, lógico, pode ser que a máquina esteja descalibrada, né, para acontecer essa queimadura, mas se vocês só conseguirem avaliar e ter o feeling para colocar no equipamento, vocês não vão errar nunca com criolipólise, tá? Da onde surgiu a ideia de criolipólise? Então, os primeiros episódios na literatura foi a paniculite do picolé e a paniculite equestre. Então, crianças que se expuseram ao frio, então era a cirurgia de amígdala. O que o médico pede para a criança fazer? Chupa sorvete. Chupa sorvete, né? Que vai melhorar o quadro. E aí começaram a observar que as crianças ficaram expostas ao frio, começaram a apresentar uma inflamação em região de bochecha. Quando esse frio foi tirado, né, de exposição daquela área, começaram a observar que depois de 2 meses começou a apresentar umas covas. E aí, os pesquisadores das universidades de Harvard e Massachusetts começaram a observar que o tecido adiposo ele tinha uma sensibilidade ao frio. Então, foi aí, a partir desses relatos de casos, que desenvolveram o primeiro equipamento de criolipólise. Eu quero que vocês se atentem a esse artigo, que o primeiro equipamento de criolipólise foi um aplicador plano. Guardem isso, tipo, plano, tá? Foi um aplicador plano, foi feito em suínos, eles foram sacrificados posteriormente para poder fazer análise, tá? Mas pegaram várias regiões do suíno e colocaram essas placas. Colocaram uma manta, então não sei se dá pra ver, mas tem uma manta aqui de proteção para proteger a epiderme. E colocaram esses suínos expostos ao frio. Porém, gente, as máquinas fora do Brasil, eles trabalham com SIF, chama extração de calor. É um sensor que ele vai extrair o calor necessário daquele tecido-alvo. Então, cada cliente, quando eles utilizam as máquinas lá, vai extrair um calor diferente um do outro. No Brasil, a gente trabalha com temperatura. Lá, eles trabalham com SIF, tá? E aqui, ó, eu tenho o resultado. Então, depois de 90 dias, foi verificado as regiões que foram expostas ao frio, né, a criolipólise, e verificaram a diferença de espessura de camada adiposa. E o que eles observaram? Que tinha compactação de tecido. Então, a camada dérmica, ela ficava mais firme, tinha aumento da camada dérmica. Tá? Então, falar que criolipólise dá flacidez tissular é mito. Agora a gente volta no vácuo, que a Larissa falou ontem. Foi ontem, né, Lari? Falou ontem. Lógico, se eu pegar um equipamento de criolipólise, colocar um vácuo exagerado, eu vou ter flacidez. Eu vou passar a fisiologia elástica da pele. Vocês vão ver que na hora da prática, eu uso uma pressão alta em vácuo para poder puxar tecido. Depois que puxou, gente, diminui. Diminui. Ixi, diminui. É igual o pump de glúteo. Pegou pressão, gente, não vai soltar mais. Não solta. Eu vou pegar o aplicador e vou fazer assim, ó. Vou suspender o aplicador. Não solta. Tá? E a partir desse estudo aqui, gente, desenvolveram o primeiro equipamento de criolipólise. Por que eles pensaram num copo? Então, no formato de copo, porque eles não sabiam se isso podia interferir em músculo ou em vísceras. Então, eles tinham um pouco de medo. Então, o primeiro equipamento que eles desenvolveram para fazer em humanos foi em formato de copo. Então, esse aparelho ele tem um sistema aqui de vácuo. Então, ele vai puxar o tecido, só a gordura, né? Então, vem só tecido adiposo. E aqui vai ter
a refrigeração desse tecido, o congelamento desse tecido. Os primeiros equipamentos de criolipólise, quando veio para o Brasil, eles só trabalhavam com resfriamento. Não tinha nem aquecimento inicial. Depois passou uns dois anos, mais ou menos, começou a ter o aparelho com aquecimento inicial. Mas as primeiras máquinas que eu trabalhei foi só resfriamento. Não tinha aquecimento, tá? Mecanismo de ação da criolipólise. Nossa, aqui é uma discussão só. Qual que é o mecanismo? Então, eu tenho tecido adiposo. Os nossos triglicerídeos, gente, sem refrigerar, sem nada, eles estão em estado líquido. Por isso que a gente fala assim, ó, não usa calça baixa, não usa calcinha apertada. A gordura não modela? Então, ela está em estado líquido, tá? Quando eu venho e refrigero o meu tecido, ele vai passar de estado líquido para sólido. Eu vou cristalizar. Então, eu vou ter uma cristalização dos meus adipócitos. São todos os adipócitos que serão cristalizados? Porque a máquina vai brigar, a gordura vai tentar, é um isolante térmico, ela vai tentar combater esse frio. Então, são algumas células de gordura que serão cristalizadas. E em terceiro momento, gente, eu tenho a paniculite. O que é paniculite? Inflamação. Aí entra a discussão, o que pode ser feito pré e pós-crio? Porque na época que eu trabalhava nem tinha esse negócio de pré e pós-crio, foi depois que começou a generalizar, que aí começou, vamos trabalhar com alguma coisa para ter resultado, tá? Então, cristalizou. Então, eu vou ter inflamação. E em quarto momento, eu vou ter a apoptose, que é a redução da camada adiposa. A apoptose é a morte programada da célula. Aí eu peguei um artigo que mostra a cristalização. Então, tudo que acontece na criolipólise, eu peguei um estudo que mostra que realmente acontece isso. Então, a cristalização eu tenho por conta que os triglicerídeos, eles passam de temperatura corpórea, eles estão em estado líquido, eles passam do estado líquido para o estado sólido. Então, eles cristalizam. Líquido para o sólido. E isso vai gerar a apoptose e, consequentemente, a morte celular. Esse artigo aqui foi feito in vitro, em ratos, foi dividido em dois grupos, quatro ratos, dois grupos. Um grupo foi refrigerado a 8 graus positivos, olha a temperatura aqui, gente, 8 graus positivos por 10 minutos. O outro grupo foi refrigerado a 8 graus positivo por 25 minutos. O grupo A e B é o grupo controle. O C e o D foram um grupo de ratos que refrigeraram por 10 minutos. Esses pontos brancos aqui é cristalização. Então, quer dizer que com 10 minutos já cristalizou, tá cristalizando, tá? A figura E e F foram os ratos que se expuseram ao frio por 25 minutos. Aqui é a cristalização. E aqui eu tenho a amplificação do grupo que se expuseram ao frio a 8 graus positivos por 10 minutos e o grupo que se expuseram ao frio a 8 graus positivos por 25 minutos. Olha a temperatura, 8 graus positivo, tá? Olha a cristalização. Esse artigo aqui, gente, ele vai me mostrar o quê? As fases da criolipólise. Então, eu me baseio nisso aqui, ó, para eu indicar pré e pós-crio. Eu não fujo disso. Tem alguns métodos que fogem disso. Faz tudo junto, mistura tudo e faz tudo na mesma hora, passa 2 dias, passa uma semana e faz tudo de novo. Eu prefiro respeitar a fisiologia, tá? Então, ó, o que ele me diz esse artigo? Dentro de 3 dias, após o tratamento de criolipólise, não há nenhum dano inflamatório local ainda. Então, por isso que o livro do Fábio Borges, ele traz assim pra gente, que se você quiser fazer uma carboxiterapia na região pós-aplicação ou, por exemplo, uma radiofrequência, pode. Só que com intenção de reperfusão. Grave essa palavra aqui, ó, reperfusão.
Então, é só com a intenção de eu estimular a circulação rápida. Então, seria uma radiofrequência com temperatura de 38 graus e uma carboxiterapia com fluxo baixo. Só para estimular sangue. Pós-aplicação. Aí eu posso fazer, sem medo nenhum. Tá bom? No 14º dia, então eles falam que do 7º ao 14º dia, eu vou ter o pico inflamatório. Nessa fase aqui, gente, não faz nada. É a fase que está inflamado. O que você pode fazer nessa fase aqui? Modeladora pode? Pode. Drenagem linfática pode? Pode. Mas não vai entrar com nenhum recurso eletroterapêutico nessa região. Nessa fase aqui, não. Tá? Do 14º dia ao 30º dia é quando a minha cliente começa a observar a diferença. Porque os macrófagos, eles começam a digerir conteúdo e células mortas. É nessa fase aqui que ela começa a falar assim, parece que começou a reduzir. Tô percebendo diferença. Comecei a notar alguma coisa. E com 60 dias após esse período, a resposta inflamatória diminui, parece diminuir, com redução do volume dos adipócitos e espessamento de septo interlobulares. Começa a produzir colágeno, gente, em região. Começa a dar compactação de tecido na região de tratamento. Sabe como chama essa terminologia? Criodemastringo. Já ouviram falar? Criodemastringo. Então, tem vários artigos que trazem que a criolipólise não dá flacidez de pele. E tem essa terminologia, criodemastringo. Tá? Aí aqui eu coloquei uma tabelinha citando várias referências, vários autores dizendo o mecanismo da crio, tá? Eu fui num congresso agora na Brafidef, que é um congresso de fisioterapia dermatofuncional, e eles falaram sobre o mecanismo da crio lá. Então eles citaram o quê? É super novo isso, né? Acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu tô com o artigo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu tô com o artigo. Eles estavam falando que o mecanismo da crio não é a apoptose. Por quê? A apoptose, gente, é morte programada. Então, as nossas células vão se programar para morrer. Não tem nenhum aparelho que faz isso nas nossas células. É o nosso organismo que faz isso. E eles estavam discutindo isso lá no congresso. Eles falavam, não, gente, não é esse mecanismo. É um outro mecanismo. O livro do Jones, de criolipólise, ele cita assim, ele fala que é uma porcentagem. Aí até comecei a concordar, falei, tá bom, uma porcentagem eu acredito. Ele fala que é uma porcentagem é necrose celular, tá? Não é necrose tecidual, necrose celular, junto com a apoptose. Então, tem quem trabalha com criolipólise aqui? Já trabalha. Você já teve clientes que fez a crio, por exemplo, e ficou com muita dor pós-aplicação? Já. E temos que parece que não fez nada. Então, o que ele falava no livro? Ele fala assim, aquelas pessoas que sentem muita dor pós-aplicação, que dá aquele edema na região pós-aplicação, a pessoa não pode nem relar no abdômen, é sinal de necrose. Vai ser fantástico o resultado. E aquela pessoa que já não sente muita coisa, ele cita que é apoptose. Tem a ver com falta de oxigênio? Ela perguntou se tem a ver com falta de oxigênio. Não. É resposta inflamatória ao frio mesmo. E aí, cada paciente vai ter uma resposta diferente ao frio, tá? Aí, aqui eu deixei como ilustração para vocês os dois mecanismos de morte celular que a gente tem hoje na estética. Então, tem a lipólise, que a gente comentou desde segunda-feira, que é um mecanismo fisiológico, quando a gente está querendo emagrecer, quando a gente entra com recurso estético na região para diminuir circunferência. E eu tenho a necrose, que tem alguns aparelhos que estimulam a necrose celular, tá? O que é necrose? Como que acontece essa morte? Eu tenho essa morte celular, ela vai acontecer por um trauma. Eu vou citar um aparelho nosso que faz necrose, Ultrafocus. Quem veio no Ultrafocus já vai lembrar. Por quê? Porque eu gero calor. Eu jogo calor lá na célula por um tempo e eu vou estimular a necrose celular. Então, eu vou ter o aumento do volume celular, eu vou ter perda da integridade da membrana plasmática e uma reação inflamatória. Eu tenho inflamação. Lembra que eu falei lá atrás que a criolipólise ela faz paniculite?
O que é paniculite? Inflamação. Então, como que faz a apoptose se tem inflamação? Não, desde quando tem sanguinoptose, eu fiquei matutando na cabeça. Falei, não faz, não faz, não faz. Aí no congresso falaram que não faz mesmo. Aí eu falei assim, tá vendo? Eu tava certa. Tava certa no que eu tava pensando. E a apoptose, gente, é um processo de morte programada. A célula ela vai se programar para morrer. O que vai acontecer? Caspases vão sinalizar que a célula vai entrar em apoptose. O que são caspases? São proteinases que a gente tem no nosso organismo que vai dar a sinalização que aquela célula tem que morrer. Naturalmente, sem ter inflamação, sem ter dor, normal. Estamos envelhecendo. Nossas células estão morrendo todo dia, gente. A gente tem dor? Não. Tá? Eu vou ter liberação de conteúdo em corpos apoptóticos. Então, a célula vai começar a formar corpos apoptóticos. E eu vou ter remoção dos restos celulares por fagocitose. Sem inflamação adjacente. Não inflama para morrer. Tá? Aí esse artigo, ele saiu em 2015. Foi falado só agora no congresso, tá? Esse artigo saiu em 2015, que eu tenho ele em aula faz tempo. Ele cita todos os mecanismos celulares de morte celular. E nesse artigo, depois quem quiser eu mando na íntegra para vocês, ele fala que a criolipólise não faz apoptose, que a terminologia mais correta para a morte celular seria piroptose ou poroptose. Por quê? Na piroptose ou poroptose, eu tenho liberação de caspase, que vai sinalizar a morte celular. Aí eu fui esperta, por quê? Na apoptose libera essas caspases, eu fui pesquisar. Essas caspases 3, 6, 7, 8, 9, 10 não sinalizam inflamação. Não sinaliza. A caspase 1 e 11 sinaliza inflamação. E aí a membrana da célula, quando ela é atingida, ela vai formar poros. Então ela vai fazer vários poros e aí vem e vai fazer fagocitose com inflamação. Ó, citocinas inflamatórias, encolhimento do núcleo celular com dano no DNA, fagocitose pelos macrófagos. Só que só tem esse artigo, gente. Foi falado agora no congresso sobre isso. Tá? Então, eles falam que a terminologia mais correta para o termo é piroptose, poroptose. Eu já até vi adipocitólise, crioptose. Mas, assim, o livro que tá mais condizendo é o do Jones. Porque ele fala essas duas, ele fala necrose e apoptose. Tá? Opa. Aqui eu deixei esse artigo, vamos ver se vai passar. Será que tá passando? Que mostra os macrófagos fagocitando restos celulares. Parâmetros recomendados pela literatura. Sucção, que eu falei lá no início. Tem que ser subjetiva, que mantenha a pele dentro do aplicador, cobrindo as placas suficientemente confortável para o paciente. Pode-se iniciar a um nível mais alto e diminuir ao longo do tratamento. Para funcionar a criolipólise, gente, eu tenho que ter pelo menos... Por isso que eu falo que culote é uma região meio difícil de tratar com crio. Para eu ter um resultado efetivo com criolipólise, tá atrapalhando aqui? Não, né? Eu tenho que entrar nesse copo pelo menos 50% de gordura. Se não entrar, pode tirar, fala assim, cliente, não vai fazer, não dá certo. Então, culote é uma região que é difícil pegar com um aplicador assim. Tem que ser um aplicador assim, culote. Não sei se vocês já viram. Tem que ser um aplicador assim. Nunca viram? Então, esse aqui, gente, é para trabalhar a região de culote. E já tem artigos dele sobre esses aplicadores assim planos. Faz tempo já, na verdade. É que o Brasil demora para trazer informação. É o mesmo que de placas? É uma placa. Ó, é uma placa, só vai dispensar o vácuo. Vocês vão ver, gente, que o vácuo não é o vácuo que dá resultado na crio.
Não é o vácuo. Põe isso na cabecinha de vocês, não é o vácuo. E esse aplicador aqui, ele consegue acoplar bem com o culote. Então, você pega a região de culote, ó, ele acopla certinho. Tem gente que faz abdômen. Põe ele em abdômen. Tá? Tenho que usar uma manta anticongelante, não tem jeito. Essa manta tem que ser de uso único, individual, usou, jogou fora. Nada de cortar manta. Nada de cortar manta, pelo amor de Deus. Porque essa manta, ela vai proteger a pele contra queimadura. É uma placa metálica, gente. Tá? Essa manta tem que ser de qualidade. Então, por exemplo, o que vocês têm que atentar? Comprar manta com Anvisa. Porque se acontecer qualquer intercorrência, ela rasgar, porque às vezes tem a pressão negativa, ela estira. Pode ser que ela rasgue, tá? Se ela rasgar e a pele do cliente ficar em contato, vai queimar. Então é bom comprar manta com registro na Anvisa, tá bom? Essa imagem aqui, gente, todas as clientes querem que fiquem assim, né? Com a criolipólise de contraste, a gente não vai ter isso, tá? Muito menos com o plano. Não tem essa resposta. Isso aqui vai acontecer se eu deixar só no resfriamento. Porque a hora que eu aqueço, se eu trabalho a contraste, eu vou ter aquecimento no final. A pele volta íntegra. Eu não tenho... Eu vou relar a mão na pele, eu vou sentir que gelou, mas a pele volta ao normal. Não fica esse negócio duro aqui. Fica picolé. Não fica picolé. E tem cliente que associa criolipólise com picolé, né? O cliente quer ver o bendito picolé. Então, ó, placa, nem pensar picolé, contraste, nem pensar picolé. Porque você fez só resfriamento, né? Eu não sei, eu fui na dentista. Mas só refrigerou, aqueceu. Primeiro ela quer. Aqueceu no início e refrigerou. Aí vai caindo. Até ficar gelado. Aqui eu deixei essa imagem aqui pra vocês, gente, de fibras de membrana, tá? As mais indicadas seria a C, a D e a F. Essas daqui são muito finas. Eu já fui em treinamento no sul da palestra de crio. O pessoal lá tava usando lenço umedecido. Pegava ainda lenço e jogava glicerina. Ai, um monte de queimadura, né? A gente vê de tudo nessa vida, viu? Porque eu falei assim, nossa, o pessoal tem uma criatividade, né? Foi lembrar do lenço umedecido, porque parece um lenço umedecido. E não, vamos jogar glicerina. Mas não é só a glicerina que tem na mão. Tem outras propriedades na fibra, né? Da membrana. A diferença da textura do tecido é imensa. Não, ainda se você compra uma Turma da Mônica ainda, uma Pampers, ela é bem parecida. Porque a Pampers é grossa. A Pampers é grossa. Não, foi daqueles potinhos mais baratinhos. Aqui, gente, é um artigo que mostra... Lembra que eu falei dessa palavra aqui, ó, reperfusão? Esse artigo eles fizeram para saber em quanto tempo a pele voltava ao estado normal, se eu não fizesse nenhum tipo de manobra. 6 minutos. Em 6 minutos, se ficou um picolé, ela vai demorar 6 minutos para ficar voltar para sua fisiologia, né? Estado fisiológico normal. O que acontecia aqui quando a cliente fazia uma criolipólise assim, ó? Ficava assim, ai, que aflição. Ai, tira esse negócio de mim que tá com aflição. Não era assim que ela falava, que a cliente falava? Aí o que a gente fazia? Vinha com a mão, né? Vamos soltar isso. E aí entrou a reperfusão. Então começou a sair estudos que quando eu faço uma massagem pós-aplicação, eu vou potencializar o meu efeito da crio. Então a massagem local, ela vai restabelecer a temperatura pré-tratamento mais rápido do que nos indivíduos que não receberam. Este fenômeno foi hipotentizado como potencializador da apoptose adipositária, em virtude ao fenômeno de reperfusão.
resulta na morte dos adipócitos pela liberação de espécies reativas de oxigênio que ativam outros eventos intracelulares deletérios que acompanham a reperfusão. Aí aqui tem um artigo, foi feito criolipólise de um lado, 1 hora, e depois de outro lado. Foi feito na diagonal. Depois ele vai discutir que não tem regra para fazer criolipólise, tá? Eu vou olhar a região do cliente. Como tá a gordura dele? De acordo com a gordura que eu tô vendo, eu vou dispor as placas. Não é regra fazer sempre assim. Tá? Foi feita a massagem só de um lado. De outro lado, deixou a pele voltar à sua fisiologia. Seu estado normal. Mas nessa massagem pode usar um produto? Ela perguntou se pode usar algum produto para fazer a massagem pós-aplicação. Eu nunca usei. Até porque ele está com aflição, geralmente está gelado, e ele não quer que você passe nada, e vai estar com resíduo da membrana. Então, geralmente é uma massagem que eu só libero, eu só vou tirar aquela parte endurecida. Então, acho que nem precisa passar produto nenhum, eu nunca passei, tá? Só uma pergunta, essa massagem pode ser feita com Celutec ou só manual mesmo? Ela perguntou se pode fazer com Celutec. Olha, se a cliente aguentar. Mesmo baixinho, só para fazer o descongelamento local? É que geralmente é assim, ó, não sei se você já fez crio, mas se você já fez crio, dá uma aflição mexer na sua barriga, você fica desse jeito. Até sua mão, se você vai com a mão mais forte, ela fala, ai, você tem que, assim, ó, com as pontas dos dedos, assim, ó. Você tem que ir liberando aos poucos, depois você vai mexendo mais forte. Então, é difícil quem suporte, tá? Então, foi feita uma massagem por 1 minuto. Aqui é o resultado. Então, o lado foi feita a massagem, eu tive um resultado muito mais efetivo do que o lado que eu não fiz a massagem. Eu nem vou falar qual foi o lado. Quero que vocês olhem pela imagem. O lado que foi feita a massagem, do lado que não foi feita a massagem, para vocês verem a diferença de resultado. Vocês viram a diferença? Todo mundo viu? Então, gente, é comprovado que quando você estimula reperfusão tecidual, você estimula o retorno sanguíneo pós-aplicação, você vai potencializar o efeito da crio. Então, aqui era o antes, depois. Aqui foi feita a massagem, ó. É nítido, não é a diferença? E afinal, o que é criolipólise de contraste? Eu vou ter um pré-aquecimento, um resfriamento e um aquecimento final. Então, eu dispenso a minha mão. Em vez de eu fazer a massagem pós-aplicação, a máquina faz pra mim. A máquina vai aquecer pra mim, gente. Tá? Essas luzes aqui da máquina tá, é desse jeitinho que acontece. O vermelho eu sei que tá refrigerando, aquecendo, perdão, e o azul tá refrigerando. Essa luz é luz sinalizadora. É um LED, quem veio na... Foi ontem que eu falei do Fluence? Eu falei de LED, terapêutico. Esse aqui não é terapêutico não, é só luz de sinalização. É só para saber o que está acontecendo aqui no momento. Porque uma vez a cliente falou, dá pra ver que isso é um laser, ele vai queimar a pele, você, né? Então não entende, então não tem nada a ver, né? Só pra sinalizar. Ela perguntou sobre a luz da máquina. Então eu tô falando para elas que a luz do equipamento é uma luz sinalizadora só. Não é uma luz terapêutica. É só para eu saber o que está acontecendo no momento. Se está aquecendo, se está refrigerando. Mas, voltando em camada adiposa, você acha que vale a pena, então, usar o adipose? Ela perguntou sobre a camada adiposa, sempre. Porque tem um limite para fazer criolipólise. Quem tem uma camada adiposa até 2 centímetros, menos que 2 eu não posso fazer. Já é uma pessoa contraindicada. Porque eu já posso queimar a pele. Eu não tenho camada adiposa para isso. E tem gente que faz. E tem gente que faz. E no culote, quando você usa a placa? Eu mesmo em culote eu faço dipometria. Mesmo em culote. Mas aí tem que ter quanto? No mínimo 2. Sempre 2. É o que traz literatura, é 2. 2 centímetros. Menos que 2 já não pode fazer. É contraindicado. É 2 esse aqui, gente. É, na pega, né? Não é muito. Pouco. Esse aqui, gente, esse rapaz aqui,
esse rapaz simpático, ele é o Hernan Pinto, é o precursor da técnica de criolipólise de contraste. Ele que desenvolveu a tecnologia de criolipólise de contraste. Não foi aqui no Brasil, não foi HTM. Essa técnica ela é estudada desde 2014 na Espanha. Então tem tudo isso aqui de artigo que comprova a eficácia da técnica. E aí a HTM trouxe essa tecnologia e acrescentou no equipamento, tá? O aquecimento pré. Então, o aquecimento pré, para que ele é indicado? Então, o calor, ele tem a capacidade de aumentar a extensibilidade dos tecidos. Então, maleabiliza tecido na hora da aplicação, consegue entrar um pouquinho mais de tecido dentro do manípulo. E eu acabo aumentando o meu resultado. Eu acabo aumentando a chance de morte celular. Quando eu faço o aquecimento inicial e depois eu refrigero. O mesmo mecanismo que tem do frio para o calor, eu tenho do calor para o frio. Então, eu consigo recrutar mais adipócitos que serão cristalizados quando eu faço um aquecimento inicial também. Então, ó, o aquecimento prévio, ele aumenta o conforto, porque ele vai maleabilizar tecido, né? Vai aumentar o número de adipócitos que serão cristalizados pelo efeito de temperagem, frio-calor, calor-frio. Então, quando eu dou esse choque térmico no tecido, eu acabo recrutando tendo uma maior morte celular por conta disso. Tanto no pré quanto no pós-crio, tá? Pós-refrigeração, na verdade. E o aquecimento pós? Eu vou ter restauração de sangue após a criolipólise. Ele é capaz de levar a uma inflamação, produzir uma matriz de radicais livres de oxigênio, espécie reativa de oxigênio. Eu vou ativar enzimas proteolíticas caspases. Lembra das caspases que eu estava falando lá no artigo para vocês? E eu vou ter uma maior morte celular por conta disso. Então, por isso que a gente fala assim que a criolipólise de contraste eu dobro o efeito da crio convencional. Então, eu tenho de 20% a 25%, eu vou ter de 40% a 45%. Reduz bastante a diferença que vai ter entre uma crio e outra. Aqui foi o primeiro estudo que o Hernan Pinto fez para desenvolver a técnica. Então, o que ele fez? Quando ele foi desenvolver essa técnica, ele fez vários grupos e ele foi testando a temperatura em vários grupos para ver qual seria a melhor temperatura para se estabelecer, para dizer qual que é o melhor tempo para trabalhar com criolipólise de contraste. Então, o primeiro grupo é o MBT. Ele fez só um resfriamento de 8 graus positivo por 30 minutos. No outro grupo, ele fez um refrigeramento em 8 graus por 30 minutos e depois subdividiu os grupos. Um ele aqueceu 40 graus por 10 minutos e o outro 38 graus por 10 minutos. No outro grupo, pré-zero, ele aqueceu inicialmente e refrigerou. Não fez o aquecimento final. E no outro grupo, ele fez o aquecimento, refrigerou e subdividiu. Um ele fez 40 graus por 10 minutos e o outro grupo ele fez 38 graus por 10 minutos. De tudo que ele fez, o grupo que teve maior resultado foi o grupo que ele fez um aquecimento inicial de 40 graus por 5 minutos, refrigerou em 8 graus por 30 minutos e aqueceu no final por 38 graus por 10 minutos. Ele teve uma redução 2,5 vezes maior em relação a esse grupo aqui, tá? E aí ele pegou esse mesmo artigo e ele subdividiu, fez em 10 mulheres. Um grupo ele fez aquilo que eles utilizavam lá, que é só o resfriamento, e o outro grupo ele fez a criolipólise de contraste. Qual foi o resultado dele? A redução foi de 42,45% a mais da camada adiposa em comparação com a crio convencional deles. E aí a gente lançou a máquina, colocamos esse protocolo na máquina. Então, qual é o protocolo dele? Ele trabalha 5 minutos de aquecimento inicial em 40 graus. Depois ele refrigera a 8 graus positivos por 30 minutos. E depois ele aquece no final por 10 minutos em 38 graus. Só para reperfundir, tá?
Então, a técnica convencional de crio, eu vou reduzir de 20% a 25%. Olha o despertador. Na criolipólise de contraste, eu vou ter uma redução de 40% a 45% de redução. Reduz muito mais. E é uma técnica segura, gente, porque a temperatura que trabalha não é uma temperatura exagerada. E a gente fez teste e a gente está publicando numa revista científica. A diferença que deu usando de contraste. Eu tô com as fotos aqui para mostrar para vocês. A máquina trabalha pulsado e contínuo. Quando eu uso pulsado, eu vou usar pulsado numa papada. Vou trabalhar num homem, por exemplo. Homem tem gordura compactada. Por que eu vou deixar o coitadinho lá sofrendo no modo contínuo? Põe no modo pulsado, gente. Precisa pôr todo o ciclo da crio em modo pulsado? Não. Põe no pulsado no aquecimento inicial, depois deixa no contínuo no contínuo resfriamento e pulsa de novo no final. Vocês podem brincar com a máquina, gente. A máquina, ó, fazer o que vocês quiserem com ela. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, ele tem 2 manípulos, trabalham de forma independente. É como se fosse 2 máquinas. Então, se eu quiser acoplar um plano de um lado e acoplar um de papada do outro lado, eu posso fazer. Pode um terminar primeiro, eu consigo programar o outro lado para fazer uma outra cliente que está chegando, totalmente independente um do outro. Não precisa esperar um terminar para me usar o outro. Então, é como se fosse 2 máquinas dentro de um aparelho. Todas as informações eu consigo mexer no próprio aplicador, que é touchscreen, tá? A pressão da máquina, ele vai até 70 kPa de pressão. A máquina, dependendo do protocolo que eu escolho, já me indica uma pressão que eu devo estar utilizando. Eu sempre inicio com a pressão da máquina e depois eu vou diminuindo de acordo com a camada de posa. Tem cliente que eu deixo em 5 kPa. Se eu zerar, eu desligo o vácuo. Eu termino ela com 5. E aí, qual que é essa pressão? Como que eu sei essa pressão? De acordo com a camada de posa. Se ela tem uma gordura mais mole, entra muito mais dentro do manípulo. O que acompanha a máquina? Um aplicador pequeno, 2 aplicadores médios e um aplicador grande. Papada. Papada e região pubiana. É, gente, dá pra tratar lá também. Gente, tem gente que é incomodada nessa área. Tem gente que faz até lipoaspiração. Então, tem gente que, nossa, não tem noção. Quando eu clinicava, a gente que a pessoa era, tipo, a gente tinha gordura pra tratar, mas era incomodada lá. Só queria tratar lá, queria fazer tudo lá. Tratamento de regiões não convencionais. Aplicadores específicos que potencializam o resultado. Papada, região pubiana, full freeze. Esses aplicadores não vêm na máquina, tá, gente? Tem que comprar separado. Mas eu pedi completo, ele vem completo, né? É. O completo vai vir só esses que eu te falei, os dois médios, um pequeno e um grande. Esse é o full freeze, que ele é metálico. Então ele dissipa muito mais o frio. Tá? Porque você pode trabalhar com ele de várias formas, né? Você pode colocar ele assim, ó. Você pode pôr ele de comprido, assim. Aí aqui você vai fazer com ele assim. E ele é inteirinho de metal, ó, por dentro. Sim, ela perguntou se esses aplicadores opcionais só servem no Build Shape do. Só no Build Shape do. Nesse topo de metal, não tem como ver a prega, né?
Ela perguntou se de metal não tem como ver a prega, não tem como ver a prega. Por isso que ele é mais indicado em abdômen inferior, que geralmente é mais mole, e eu sei que vai entrar. E ele tá numa angulação que entra bastante camada. A gente fez o molde dele, né? A gente pegou alguns equipamentos, testamos, porque como ele é de metal, ele é rígido. Então, se fosse um pouco mais fechadinho, ele ia beliscar. Porque diferente do que vem na máquina, ele é plástico, né? Ele é uma borracha, então ele molda, ele faz a gordura entrar. Esse não, ele é rígido. Então, a hora que ele entra, a gente acabou abrindo um pouco a angulação dele aqui, ó, no final. Então, ele é estreito aqui e aqui ele abre um pouco a angulação. Não machuca. A gente fez de uma forma que não vai machucar. Mas as indicações dele é mais inferior, abdômen inferior, tá? Não que você não consiga tratar outras áreas. Mas pelo tamanho do aplicador, olhando aqui nele, é abdômen inferior, tá? Um flanco, tem que ter o flanco. Mas o da papada também, você não consegue ver a quantidade de gordura que você vai... Não consegue ver também, mas aqui, ó, a lateral dele é emborrachada, é mole, ó. Ele é bem molinho. Na hora que entra, dá pra sentir que entrou. O próprio, a gente sente, que eu fiz em mim também. Ele... Dependendo da quantidade de gordura que entra, vai ser eficaz ou não. Sim. Ela tá perguntando, dependendo da quantidade de gordura que entra, tem que entrar pelo menos 50%. Então, em papada, a pessoa tem que ter papada. Você tem que avaliar ela e ver se realmente ela tem papada para fazer o aplicador. Porque tem gente, assim, ó, papada é uma coisa muito complicada. Tem gente que fala assim, eu tenho papada. Aí você vai olhar, não é papada, é pele. Tá cedendo e tá perdendo o contorno do pescoço. Agora tem gente que tem realmente papada, então a gente tem que avaliar quem realmente tem papada ou não. Aí vai fazer uma radiofrequência e já vai melhorar. Tá? Aqui alguns artigos, que foi feita uma ressonância magnética, né? Antes, depois. 12 semanas após o tratamento. Ó, o aplicadorzinho é o mesmo. Antes, depois. Antes, depois. Só que assim, gente, essa região dá uma petequia. É muito vascularizado aqui. Então, gente, modo pulsado. Nem põe modo contínuo. E no pulsado vai ficar com petequia ainda. Só que fica menos. Terminou, vai lá e faz uma massagem ainda. Ativa a circulação aqui, porque fica preto. Então tem que avisar o cliente. Ó, cliente, quer fazer? Quer fazer? Faz um final na sexta-feira. Após o final de semana em casa. A gente fez lá na HTM, nossa senhora. Aí recrutei várias pessoas pra fazer na empresa, né? Pra testar a máquina. Aí eu fiz em uma, gente, ela ficou muito com hematoma, com petequia. E eu fiz pulsado, certinho. Aí ela desceu, porque ela era da produção. Nossa, as meninas viram? Ninguém quis fazer mais. Não vou fazer. Falaram, Helena, não vou fazer mais, porque eu vou ficar desse jeito. Eu falei, não, é da pele dela. Expliquei, mas aí ninguém quis fazer mais. Porque nossa, dela ficou muito. Eu até passei Irudoide nela pra ver se saía mais rápido. O aplicador mini, as possíveis regiões de aplicação. Então, papada, prega axilar, região dorsal, né? Superior e inferior, região de joelho, região pubiana. Então, eu vou ver as áreas para trabalhar com o equipamento. O aplicador plano, abdômen superior, abdômen inferior, flancos e culote. Aqui é um artigo, gente, utilizando o aplicador plano. Tá? Mulher, 44 anos, pré-tratamento, 16 semanas pós-tratamento, antes e depois. Melhorou o quadro do que ela tinha. Uma aplicação. Uma aplicação. Culote é uma gordurinha danada de tratar, gente. Ou é faca, ou não sei o que faz. Região de braço. Antes, durante e depois. Região de interno. Nenhum desse artigo é brasileiro, tá, gente? Nenhum foi feito aqui.
tá? Infinidade de recursos. Todos esses novos aplicadores aqui, a gente consegue trabalhar o modo contraste, se vocês quiserem. Então, você consegue brincar com os recursos. O full freeze, ele tem melhor condução de baixas temperaturas, aumenta o número de células que serão cristalizadas, abrange uma área maior de tratamento, menos tempo de tratamento, mais resultados. Se ele transfere mais o frio, eu preciso trabalhar menos, né? É metal, gente. O metal, ele transfere esse frio. Então, eu não preciso trabalhar 1 hora com a máquina ligada, tá? Ó, aqui é um artigo que foi feito com ele. Olha como que fica. Aqui é uma câmera termográfica pós-aplicação. A região que o full freeze pega e a região que o aplicador convencional pega. E olha como fica a área de um full freeze e olha como fica a área de um aplicador convencional. A condução do frio é muito maior, bem maior, tá? Automaticamente eu tenho uma maior cristalização. Porque lembra que a gordura vai brigar com a placa? Tela do equipamento. Isso eu vou mostrar na prática, depois eu vou passar para vocês aqui. Então, telas individuais. Se quiser drenar o sistema individual, a cada 5 aplicações a máquina pede para fazer uma drenagem. Então, vem uma almotolia. A almotolia é tipo um negocinho de colocar... Vou colocar água e vou colocar aqui dentro, ó. Põe aqui dentro. Aí essa água vai cair no reservatório. Eu tenho as fotos para mostrar para vocês aí na aula. Para não entupir a glicerina com glicerina. Porque com o tempo vai entupindo. A glicerina vai ficando parada na mangueira, começa a entupir. Aí o vácuo ele para de ficar efetivo. Não, para limpar o sistema de vácuo. Vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Quando liga a máquina, sempre tem que estar conectado ao aplicador. E aí ele vai identificar o aplicador conectado. Então aqui eu estou mostrando como que drena o sistema. Então liguei a máquina, venho aqui drenar sistema. Tira a válvulazinha que tem para proteger o vácuo. Pega essa almotolia, coloca água aqui dentro. E essa água vai cair nesse reservatório que tem aqui atrás. Que é um filtro que a máquina tem. Cai aqui atrás. Para trabalhar com a máquina, tem que trabalhar com uma água desmineralizada, deionizada, destilada. Não pode ser água de torneira, nem filtro, nada. É uma água específica, tá? Para drenar o sistema, pode ser água de torneira. Não tem que ser essa água especial. Então, eu vou tirar, ó, tá vendo? Tirei, coloquei a almotolia e aqui vai cair no reservatório de água. Depois eu tiro esse reservatório e vou excluir essa água, descartar essa água. Tela do equipamento. Então tem a tela sexo feminino, sexo masculino. Eu vou sempre clicar no nome, não clico na imagem. Eu vou clicar no nome de acordo com a região que eu for tratar. Tela de programação. Aplicador 1, aplicador 2. Como que eu vou mexer nesses parâmetros? Se eu escolher um protocolo, eu venho e clico aqui, ó. Cliquei aqui e vai abrir os protocolos. Aí eu escolhi um protocolo. Tem como salvar protocolo seu, se você quiser com o nome da cliente, tá? Aí, por exemplo, estou trabalhando com contraste, tá? Vai passar por essas 3 fases aqui. Ah, mas eu não quero trabalhar o aquecimento final. Eu venho aqui no tempo, clico no tempo, venho aqui e zero tempo. Quando eu zero o tempo, a máquina ela vai refrigerar e ela para a terapia. Ou vice-versa, eu não quero trabalhar com aquecimento inicial, venho aqui e zero o tempo. Quero aumentar o tempo de programação, aumenta aqui, igual em funcionamento, tá? Ou, por exemplo, comecei a trabalhar com menos 11. Nossa, menos 11 para ela é muito, eu vou aumentar a temperatura. Clico na temperatura e altero aqui. E escola em funcionamento, sem eu ter que ficar parando de fazer o procedimento para mexer no equipamento.
Aqui são os protocolos. Cliquei. Já vai me jogar o protocolo sugerido, de acordo com o que eu escolhi. Isso tem no info da máquina. Então, são todos os protocolos tirados de literatura. Americano. Brasileiro. Asiático. Adiposidade localizada dermastringo. Lembra que eu falei da terminologia? Tem um artigo que eu vou mostrar pra vocês na aula, tá? Adiposidade localizada picolé. Quero que forme picolé. Tem um protocolo pronto. Criolipólise de contraste espanhol. Contraste brasileiro adaptado por HTM. Vem desenvolver um protocolo lá. Criolipólise para auxiliar o sistema linfático, então é modo pulsado. Só vai mudar porque é pulsado, tá, gente? Para celulite, modo pulsado. Não é um indicativo da máquina celulite, tá? Mas como se a gente reduz a gordura, automaticamente melhora o quadro celulítico. Se eu quiser salvar o protocolo, vai aparecer essa telinha para mim, eu escrevo o nome da minha cliente, coloco inserir. Se eu quiser apagar o protocolo, eu clico no nome da cliente, vai aparecer deseja excluir protocolo? Eu coloco sim, eu excluo o protocolo. Dá para salvar mais de 300 nomes na máquina. Tá? Resultados. Praticando. Paciente ideal. Para ser avaliado tem que estar de pé, braços e pernas separados, observar a zona de acúmulo de gordura, cuidado com inervação, demarque a área e posicione a membrana anticongelante, posicione o aplicador com o paciente em pé, eu faço isso. Então, para eu escolher o tamanho do aplicador, eu vou com ele em pé. Porque a hora que deita, gente, cadê a gordura? Então, quando eu demarco ele em pé, é realmente onde está a gordura. Depois eu coloco o aplicador bem em cima onde eu demarquei. Fica mais fácil para eu me localizar, tá? Não aplicar se tiver excesso de flacidez de pele. Sintoma de parestesia pode ocorrer. Suspenda o tratamento se piorar a sensação. Parestesia só vai acontecer após a aplicação. Durante não vai acontecer, é difícil. Tem gente que tem perda de sensibilidade, é transitório, tá? Não é permanente. Geralmente dura umas 2, 3 semanas, depois a pele volta ao normal. É quando a pessoa tem muita sensibilidade ou se trabalha uma temperatura muito negativa por muito tempo. Se trabalhar com 8 graus positivo, não acontece isso, de parestesia, tá? Isso aqui foi resultado com a máquina, quando lançamos o equipamento. Então, o que a gente fez? Então, foi feito em região de flancos. De um lado, foi feito o método espanhol de contraste. Antes, foi feita essa região e depois. Observem as datas, 2 meses de diferença. A gente fez uma outra foto, tá? Aqui eu tenho o resultado. Então, a gente fez exame de ultrassonografia. Foi sempre a mesma médica, porque ela tinha que pegar esses mesmos pontos antes e depois da aplicação, para não dar divergência de resultado. Então, antes estava com 4,82, foi para 2,05. De 3,27 foi para 1,34. E de 1,38 foi para 0,74. Ele reduziu 56% de gordura antes do tratamento. Aqui foi dado 2 meses, no caso dele. Ela perguntou o intervalo, então foi dia 6/7 de 2016 e foi feita a reavaliação no dia 6/9 de 2016, depois de 2 meses. Mas aí esse intervalo fixo é porque era para esse paciente por conta de uma pesquisa? É, a gente fez uma pesquisa, mas geralmente é 3 meses. 3 meses, né? Ela perguntou o tempo, se é padrão. Não, geralmente eu dou 3 meses de intervalo entre uma sessão e outra. Foi no caso dele esporádico. A gente fez porque é homem, né? Homem perde muito mais rápido que mulher. Ali, tinha uma informação sobre os estudos que já falaram, que já atualizaram e agora pode fazer a cada 30 dias. Isso é verdade? Eu não faria. Lembra que ela perguntou se pode ser feita a cada 30 dias. Lembra lá na primeira, aquele slide que eu mostrei do pico inflamatório, nananã? Com 30 dias, ele começa a perceber a diferença da criolipólise. Como que você faria uma outra ação na mesma região? De uma coisa que ainda nem regenerou completamente. Porque foi falado no dia do workshop que está potencializando, só que é legal respeitar o tempo do corpo também. Eu, Aline,
Ela perguntou do tempo de aplicação. Eu prefiro respeitar esse tempo, gente. Porque o que pode acontecer? Hiperplasia paradoxal, que eu vou mostrar um artigo. Então, o organismo, para proteger a pele, ele faz hiperplasia. Ele aumenta o número de adipócitos por excesso de estímulo. Porque quando eu comecei a trabalhar com crio, gente, não tinha esse negócio de hiperplasia. Eu nunca ouvi falar, porque a gente não fazia nada, na verdade. A gente fazia crio, tchau, cliente. Depois de 30 dias, eu ia avaliar a cliente de novo. Não ficava fazendo várias coisas em cima. Agora o pessoal hoje está fazendo um monte de coisa. E o organismo, ele tende a proteger, não tem jeito. É fisiológico o negócio, né? Era a primeira vez que ela tinha feito, né? Sem ter feito outra crio, ela teve a hiperplasia. Ela perguntou sobre a hiperplasia. A hiperplasia, ela pode acontecer de várias formas. Excesso de estímulo. E por defesa, o organismo, ele tende a proteger, ele vai produzir mais células de gordura. Porque não tem explicação para isso. Ou, por exemplo, de acordo com o fototipo, quanto maior o fototipo, mais colágeno a gente tem. Então, pelo excesso de colágeno, a cicatrização dela não é tão boa, inflamou demais, deu uma fibrose. Esses dois motivos, gente, tá? Nada. No congresso falou sobre hiperplasia. Ela falou que é por conta de excesso de estímulo, mas eu acho que o fototipo também altera. Isso aí é a Aline que acha. A Aline tá falando aqui, tá? Eu, Aline. E você falou, não, ela é negra mesmo. Então já pronto, já matou a charada. Excesso de colágeno. Então a cicatrização não é tão... Tem muito colágeno. Então geralmente quem tem muito colágeno tem a tendência maior de ter queloide. Tudo é a tendência maior nos negros, pode observar. Do outro lado, a gente foi realizado o método brasileiro. Foi feito só um resfriamento a -7. Não foi feito aquecimento inicial e nem final. Olha o resultado. Estava de 1,77, foi para 1,45. 5,11 foi para 1,58, eu acho. E 4,6 para 2,47, eu acho. Reduziu 50%. Foi uma convencional. Tá? Aí foi uma mulher. Ele foi um homem, agora foi fazer uma mulher. Mulher tudo é difícil, né? Tudo negócio daquele jeito. Rezando pra dar certo. Foi feito de um lado o método de contraste espanhol. Então foi 8 graus positivo, 5 de resfriamento, de aquecimento e 10 de aquecimento final. A gente deu um intervalo maior, ó, do mês 6 pro mês 10. 6, 7, 8, 9, 10. 4 meses. Ainda rezando, sai, será que deu certo essa crio? Será? Repetimos o exame. De 1,05, ela foi para 0,93. De 1,73, ela foi para 0,64. De 2,01, ela foi para 0,44. Ela reduziu 58% do antes, tá? Comparação com o antes. Do outro lado dela, a gente fez o contraste também. Só que a gente fez o adaptado HTM, que em vez de manter aqui 8 positivo de resfriamento, a gente manteve -7 por 1 hora. Então, em vez de 30, ela ficou 1 hora na máquina, em resfriamento. Antes, depois. De 1,35, ela passou para 1,08. De 2,26, ela passou para 1,08. E de 2,20, 2,44. Ela reduziu 24,5%. Então, essa temperatura de 8 graus positivo é a temperatura X da questão. Porque eu fiz -6 aqui, gente, é -7. Por 1 hora. Ela reduziu só 24,5 em comparação com antes. Esse estudo foi aceito no Comitê de Ética, vai ser publicado numa revista científica internacional, tá? Primeiro estudo de criolipólise feito no Brasil. Com contraste. Aqui eu tenho um resultado de criolipólise, de contraste, cedido por cliente, tá? Não foi a gente que fez. Então, ela manteve resfriamento em -10 e aquecimento final de 38 graus. E aquecimento inicial de 5 minutos. Ela mexeu no resfriamento aqui, ó. Antes e depois. Você viu aqui que ela usou cinta, né?
Tá vendo que tem marca de cinta? Tem gente que indica cinta. Não tem comprovação científica pro fim. Mas não é errado usar também. Eu prefiro ganhar dinheiro com vácuo. Mas se a cliente é minha, eu vou mandar ela comprar cinta? Caro pra caramba uma cinta? Não, cliente, vem aqui, a gente vai fazer um pacote de vácuo. Vou modelar você no vácuo, não vai usar cinta nenhuma, não. Tem que ser esperta, gente. Oxe. Eu vi alguma diferença de pessoa que usa cinta e outra que não, sabia? Não, dá diferença. Então vende o vácuo no lugar, entendeu? Tira a cinta, que ela vai gastar R$300. Uma cinta boa é mais de R$300. Vende o pacote de vácuo pra ela. Aqui ó, é um artigo que mostra que o resultado da CRIO, ele perdura por anos, depois que eu consegui eliminar com efetividade a região. Então aqui, ó, antes do tratamento, após 2 anos, após o mesmo procedimento na mesma região. Ele engordou, mas a área que foi feita a CRIO está reduzida. Aqui é um outro caso. Fez a aplicação desse lado 5 anos após o procedimento. Ele engordou, perdeu alguns pelos, né? E ainda continua reduzindo a região. É tudo artigo que não é feito aqui não, tá, gente? Ó, redução antes e depois. Essa cliente aqui é uma cliente que eu faria uma outra sessão. É indicativo. Faria uma outra aplicação nas mesmas áreas depois de 3 meses. Eu faria de novo. Porque ainda tem, ó, tá vendo? Lógico que diminuiu do que tava, mas ainda tem acumulado aqui ainda. Criodemastringo. Fenômeno acontece após 90 dias, após a aplicação de criolipólise. A mudança na firmeza da pele pode ser resultado da produção de colágeno, nova formação de elastina ou compactação de tecido. A análise histológica demonstrou que, com a remoção seletiva dos adipócitos, a espessura de septo interlobulares foi aumentada em 90 dias após o tratamento. Mulher de 38 anos, 2 sessões em abdômen inferior e superior, pré-tratamento A, B, a 4 meses após o tratamento. Não parece que ela fez uma lipo? Antes, depois. Essa aqui que a cliente tem que fazer criolipólise. Olha aí, ó, tem gordura bem localizada, ó. Olha. Marca de calça, tá vendo, ó? Isso aqui é marca de calça. Essa gordura assim é marca de calça. Fica pegando. Por isso que eu falo, tem que usar aquelas calcinhas que vem aqui. Dorme com coisa que vem aqui. É verdade isso aí, gente. Marca muito o corpo causando essa roupa apertada. No caso, durante os intervalos de tempo, pode associar outros medicamentos? Ela perguntou entre os intervalos se pode associar outros recursos. Pode sim, só que eu respeito a fisiologia da CRIO. Então, por exemplo, se eu quiser, igual eu falei no início, se eu quiser fazer uma carbox ou uma radiofrequência após a aplicação, imediatamente após eu posso, porque eu sei que não tem inflamação. Do 7º ao 14º dia é o pico inflamatório. Nessa semana eu não faço nada. Eu vou começar a fazer outros recursos estéticos depois de 30 dias. Aí eu posso fazer tudo que eu quiser. Ultrassom focalizado, radiofrequência, ultrassom de baixa. Aí vocês podem bombardear se vocês quiserem. Porque eu sei que não tem mais inflamação. Então aquele risco de ter um efeito rebote, não vou ter mais. Aí eu posso associar, tá bom? Aline, os equipamentos, acho que o mais antigo, tinha um método lá que eles falavam que era tipo o diamante que sobrepõe algumas áreas. Esse daí como que é em relação a isso? Ela perguntou sobre o método diamante. Esse método diamante, quem dá é a Priscila... Sabe o nome, Fê? Eu esqueci o sobrenome dela. Acho que é Palácio. É um método dela. Ela realmente, ela usa qualquer tipo de CRIO, não tem uma regra para ser CRIO. É aplicadorzinho de copo, mas tem uma técnica que ela usa, que ela vai fechando, ela vai fazendo o formato de um diamante na região do abdômen. Ela deu um curso no stand da HTM, ela aplica de forma diferente a CRIO. Ela dobra a manta em 2, primeiro. Então, ela usa até a forma de posicionamento da manta é diferente. E o jeito que ela pega o tecido é diferente. Só que assim, ela não ensinou porque tem que fazer o curso dela, pra aprender. Tipo, a sobreposição, por exemplo. Eu pego, vamos dizer, aí se eu for fazer uma região e sobrepor um pouco aquela que fez, vai dar problema? Ela nunca sobrepõe. Ela perguntou se sobrepor dá problema, pode queimar.
O método de diamantado que a gente fala, ela vai colocando os aplicadores, só que ela põe um de cada vez. Então, depois que ela tira, aí fez a marca do aplicador. Aí ela vem do lado e sobrepõe. Não quer dizer que ela vai sobrepor a mesma região. Ela vai lado a lado. Por exemplo, eu não faço abdômen superior e inferior na mesma sessão. Eu posso ter uma máquina com 2 aplicadores, eu não faço. Porque o meio fica sem fazer. Se eu coloco o aplicador assim, ó, o meio aqui fica sem fazer. Aí diminui aqui, aqui fica uma boinha. Então, eu faço de um lado, marcou, eu venho daqui e pego a parte de cima. Aí eu pego 100% do abdômen. Agora, assim, eu faço os 2 juntos. Mas se for pra colocar assim, eu faço um, depois eu faço o outro. Não faço os 2 juntos. Esse método, ela também não faz junto. Ela vai sobrepondo, mas ela vai sobrepondo várias regiões. Demora pra fazer com ela. Porque ela vai colocando ela pega o abdômen inteiro. Só que não tudo junto. Ela vai fazendo, vai tirando, vai fazendo, vai tirando. E ela põe o aplicador, ela pega o aplicador meio assim. Eu tentei ver lá, mas não dá pra aprender, você tem que fazer o curso, eu acho, né? Ela meio que põe ele de lateral. Ela dobra a manta em 2 e ela só usa o médio, aplicador médio. Nunca usa o grande, nada, só o médio. E aí ela vem, encosta a pele, ela respeita a face muscular e aí ela puxa o tecido. Então ela deixa a máquina ligada no vácuo já e ela vai encosta a máquina, ela pega de uma forma diferente, pega assim e levanta. É legal, quem trabalha comigo, eu acho legal fazer o curso. Você vê os resultados que ela tem, é legal. Aqui eu deixei um artigo de perda de sensibilidade. Então, com 3 semanas, essa sensibilidade já é restabelecida, tá? Nunca aconteceu comigo. De paciente perder sensibilidade por causa de crio. Eu nunca tive isso. Mas, assim, tem literatura. Como uma reação adversa. Se acontecer, não se desesperem. Com 3 semanas, a pele tende a voltar ao normal. A sensibilidade se restabelece. Aqui foram feitos vários testes de sensibilidade com um pedacinho de agulha para ver como que estava essa sensibilidade e foi voltando ao estado normal ao decorrer das semanas. Hiperplasia paradoxal. Olha o tamanho da área. Tamanho do aplicador, né? Na literatura, quando eu li pela primeira vez sobre hiperplasia, eles falavam que a maior incidência era em homens. Primeiros relatos. Já no livro do Fábio Borges, ele já cita mulheres. E assim, sabe o que é engraçado? Depois que teve essa hiperplasia, que eu tenho certeza que é por conta de resposta, de defesa, né, para defender o tecido, nada que você faz diminui. No livro ele fala que foi feito carbox, foi feito modeladora, foi feito ultrassom. Tudo que tinha para melhorar o tecido, para tentar diminuir a adiposidade, foi feito. E não teve sucesso. As pacientes teve que se passar por lipoaspiração e teve alguns casos que foi feita abdominoplastia. Abdominoplastia. Ou lipo ou abdominoplastia. Porque a pele não responde a nenhum estímulo mais. Então, cuidado com temperatura, gente. É igual, eu falei brincando, se lançar uma máquina que vai a menos 20, o povo vai comprar uma máquina de menos 20. Sabe, não entende, sabe, não vai entender a fundo o mecanismo de ação. Fora do Brasil nem trabalha com temperatura. Eles trabalham com extração de calor, de acordo com a área trabalhada, de acordo com a pessoa. Vê se lá tem esses negócios de hiperplasia. Ah, até tem. Já teve caso de hiperplasia lá. Mas queimadura não tem. Queimadura é muito difícil acontecer lá. Igual no Brasil, pelo amor. Você vê na internet, você fica até com medo. O que eles observaram? Fizeram vários estudos de histologia da região. O que foi observado? Um aumento de fluxo sanguíneo local. Então, aumentou os vasos sanguíneos da região da hiperplasia. E aumento no número de células. Mas foi feito exames de sangue, nada foi alterado. Então, foi uma resposta do organismo mesmo ao estímulo. Então, tem que tomar cuidado. E eu acho que o fototipo está totalmente relacionado. Fototipos mais altos têm uma tendência maior a acontecer. Ou muito excesso de estímulo. Estimulando demais. Tem gente que faz criolipólise a cada 30 dias. Eu não faço. Tem uma quantidade de sessão por pessoas, tipo, faz o crio, aí daqui 3 meses ela volta a
tem um bico de sessão? Ela perguntou sobre o número de sessões. Eu vou ser sincera, gente, eu já fiz 3 vezes na mesma região. É que assim, às vezes a cliente, ela fica naquela ilusão que a gente... É marketing, né? Lipo sem corte. Faça lipo sem sofrer. Não vai ficar dando uma resposta de uma lipo, vai diminuir a região. Aí às vezes ela quer fazer, se tiver indicação pra fazer, eu acredito que não tenha problemas. O problema é, fez a prega, tá dando menos que 2, você vai fazer? Eu já fiz 3 vezes na mesma área, e aí não precisou fazer mais, porque aí reduziu, ficou jóia. Eu estava vendo os artigos, né, que as pessoas acabaram, algumas engordando após 2 anos, mas aonde ela fez a fio, permaneceu. É morte celular, né? Você mata de Eu postos. estou com uma conhecida, né, minha vizinha, que ela estava acho que com 80 e poucos quilos, e ela já fez, acho que 2 no abdômen, ela já fez nas costas, e inclusive aconteceu que ela no intervalo aí, quando ela fez nas costas, ela teve uma infecção urinária e precisou tomar anti-inflamatório. E no início que ela começou o tratamento, ela começou a sentir muita dor, e a moça, a esteticista falou para ela que nesse período, se acontecesse, ela não poderia tratar se ela tivesse algum quadro infeccioso. Ela sentiu muita dor, e aí eu fiquei de fazer essa pergunta, o porquê. A pergunta dela foi o seguinte, eu tenho uma conhecida, uma vizinha, que tem 80 e poucos quilos, sobrepeso, né? Exatamente. Sobrepeso, fez várias regiões e teve uma infecção, Infecção urinária precisou tomar anti-inflamatório. mas não foi por causa da crio. Não. Não tem nada na... Aparentemente não, mas a indicação é que se ela tivesse algum tipo de infecção, tipo inflamação na garganta, e precisasse entrar com anti-inflamatório ou antibiótico, não poderia, por conta do processo de inflamação da crio. Deixa eu acabar de completar a pergunta. Ela teve uma infecção urinária e ela está querendo saber se tem relação, se realmente ela não pode tomar o anti-inflamatório. Inibe um pouco o processo da crio, o anti-inflamatório. Então, se o pico inflamatório é dado do 7º ao 14º dia, ela entrar com o anti-inflamatório na via oral, vai cair em sistema. Se lá está tendo um processo inflamatório, para fazer a fagocitose, vai inibir um pouco essa inflamação, sim. Mas ela passou mal com o quê? Por causa da crio ou por causa da infecção urinária? Não, ela falou que depois que ela começou a fazer o tratamento, melhorou a infecção, mas ela começou a sentir dor na onde ela tinha feito aquilo. Ela falou que foi uma dor insuportável, ela quase precisou ir ao médico. Eu acho que não tem relação nenhuma com a crio. Só se, por exemplo, ela usou um vácuo muito forte. Ela fica roxa. Ela fez aonde? Em região de rim? Ela fez nas costas, ela fez no abdômen e depois ela começou a fazer nas costas. E foi justamente quando ela fez nas costas. Quem tem pedra no rim não pode fazer crio. Tinha alguma pedra, algum cálculo? Não, ela não falou isso pra mim. Ela falou que foi uma infecção urinária. Ela foi no médico, fez exame e deu uma infecção urinária, ela precisou entrar com anti-inflamatório. E aí ela sentiu essa dor nas costas, justamente na onde ela tinha feito aquilo. Ela deve ter sentido a dor nas costas por conta da infecção urinária, porque aí deve ter por conta do rim. Porque o rim ele fica aqui, ó. Só que a esteticista falou pra ela que ela não O certo, vamos falar a verdade, que o certo é nem fazer a criolipólise, né? ela não sabia que ela tava com isso. Não, eu digo assim, por causa do sobrepeso. Porque a máquina é contraindicada, né, gente? Então, porque eu tô vendo nas fotos, as pessoas não estão acima de 80 quilos. Não, mas gente, nenhum recurso estético é pra ser feito em quem tem sobrepeso. Ela é bem rechonchuda. Ela tá falando que a cliente dela é bem rechonchuda e passou mal pra fazer criolipólise. Já não era pra ter feito, né? E ela voltou a engordar. Mas se a pessoa está acima do peso e ela está fazendo reeducação e se compromete com o tratamento, pode fazer aquilo. Ela tá perguntando sobre a reeducação alimentar e o peso. É assim, tem 2 tipos. Tem gente que tem sobrepeso e tem gente que tem obesidade. Se ela tem um sobrepeso e tá fazendo o tratamento, correndo contra o relógio para tentar emagrecer, tudo bem fazer. Agora, eu já tive paciente, gente, com obesidade mórbida que ia na clínica, quando eu clinicava. E a gente falava pra ela não queria nem saber. Ela não queria nem saber, ela queria fazer tudo, ela nem se importava com o resultado. Então, o cliente acima de 85 quilos ou acima de 80 não é indicado. É que assim, ela tá perguntando sobre o peso. O peso não tem muita relação, porque pode ser que ela pese 80 quilos e ela é super alta, tá dentro do peso pra ela.
Então você tem que ver, assim, como ela tá, tem que fazer avaliação de IMC mesmo. Entendeu? Porque às vezes o peso não é nada, não significa nada. Você já viu uma foto de uma pessoa que malha pra caramba, pesa quase 100 quilos, e uma que pesa 100 quilos e não faz nada? A diferença do corpo? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela pode ter algum problema de saúde, problema de colesterol, triglicerídeo, ou gordura no fígado. Então, aí, você vai estimular a lipotoxicidade, porque você está dando vários estímulos no organismo dela. Então, é uma pessoa que é bomba relógio. Tem que ser acompanhado, gente, assim, não é que não pode fazer. Aí, por exemplo, tem gente que, por exemplo, vai fazer bariátrica. Vamos entrar no bariátrico aqui. Tem clínicas que tem profissionais, trabalha com multiprofissionais na área da saúde, cada um na sua especialidade, e vai cuidar desse cliente. Aí faz estética, faz um monte de coisa, que prepara a pele dele para a cirurgia. E cuida dele pós-cirurgia. Só que está sendo assistido. Todo momento assistido. Uma coisa é a gente pegar uma pessoa lá que a gente nem sabe de onde vem, o que tem, e vou fazer pro cara ganhar dinheiro. Aí dá um piripaca na sua mesa, pelo amor de Deus, né? Quem quer perguntar? Se a pessoa não, tipo assim, ela tem sobrepeso, mas não tem nenhum desses problemas, o que não fazer? E ela tá fazendo, tipo assim, de educação alimentar, agora ela falou. Se tem sobrepeso, igual ela falou, e tá fazendo um tratamento de reeducação alimentar, pode fazer, não tem problema. Agora, se é aquela cliente lá, ofegante, que você vê que não vai fazer nada, posta imagem no Facebook comendo coxinha, comendo um monte de coisa. Entendeu? Aí não dá. Pós-bariátrico, por exemplo, em relação aos grampos do estômago, eu sei que vai agir no tecido adiposo, mas quanto à sucção, pode interferir? Tem alguma contraindicação? Ela perguntou sobre o pós-bariátrico, se tem na região do estômago. Eu vou avaliar um pós-bariátrico. Se tiver muita flacidez de pele, eu não faço crio. Só em relação à flacidez, mas se ele tiver gordura, o tecido ali indicado para fazer, posso fazer. Pode. Em relação tipo, aos grampos de metal, por exemplo, não tem nenhuma Não. contraindicação. Mas você pode usar o aplicador plano. É que eu fico com medo de pele, porque às vezes a pessoa emagrece tão rápido e sobra muita pele. Porque esses centros de clínica que cuidam de pós-bariátrico, pré e pós, gente, nem parece que é cirurgia. Eles preparam a pele para cirurgia. E aí quando a pessoa emagrece, não fica flácido. Porque a pele está preparada para aquilo, tá? Eu perdi 45 quilos, eu fiz a bariátrica. Aham. Eu trabalhei com muito estímulo nesse relação. Parte de abdômen ficou boa, tanto é que eu lembro tudo, mas parte de braços, coisas. Que aí você não cuidou. Não Porque cuidei, foi. ela falou que ela teve bariátrica e ela não ficou com flacidez no abdômen porque ela fez um preparo antes da cirurgia. Problema de disfunção na tireoide, por exemplo, se eu vou fazer uma papada. Tipo, né? Quem tem disfunção na tireoide, eu sei que eu conheço alguns equipamentos, eu não posso fazer. Em relação à frio. Problema de tireoide também não faria. Ainda mais, não, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tudo bem. Agora, eu tenho um nódulo na tireoide. Eu não faria. É vaca, é pressão, né? Não faria. Pode. No exame de bioimpedância, ele sai o resultado ou não? Exame de biopedância. Até sai. Só que às vezes, que nem eu fui no médico. Qual que é a expressão? Eu esqueci agora. Como? Não. Endócrino. Ele pegou o meu MC pela réguinha dele lá. Não viu massa corpórea, porque às vezes a pessoa tem um peso, mas você olha para ela e fala assim, nossa, não pesa isso. É massa muscular que também pesa. A mais segura é a biopedância. Se você tiver, é ótimo. Só que também não é 100%. Mas é bom, a biopedância é a melhor forma de você avaliar. Gente, aqui tem algumas contraindicações. Tem algumas contraindicações que eu acho que eles colocaram até por receio, tá? Então, gestante ou sobre o útero potencialmente gravídico, dispositivos eletrônicos implantados, exemplo, marca-passo, áreas de neoplasias ou sobre área onde o tumor foi removido, alta sensibilidade ao frio, doenças de Renault, é tudo doença autoimune, tá, gente? Cliente que tem, sabe que tem. Então, termo de consentimento, escrever, ela tem que preencher se ela tem ou não, tá? Sobre área com isquemias, onde o suprimento sanguíneo pode ser incapaz de suprir a demanda metabólica restando necrose. Gente com problema circulatório, isso aqui, tá?
olhou pra perninha da cliente, ou aquela pessoa que tudo tem frio. Eu sou uma pessoa super friorenta. Eu tava lá no fundo do dia com os dedos tudo branco, com as pontas do dedo roxa. Nem tava tão frio assim. Eu tenho problema com frio, Aline. E tem gente que não sabe que tem. Aí quando faz, acontece alguma coisa. Tá? Sobre a pele irritada ou com presença de dermatite. E aqui algumas relativas. Sobre hérnia abdominal. Tem hérnia, eu não faço em região de abdômen. Outra região eu faço. Perna, interno. Agora, abdominal na região da hérnia eu não faço. Diástase. Também não faço. Você vai puxar a víscera dela. Porque o músculo não tá mais ali. Já foi. Diabetes, cuidado com quem tem diabetes. Vocês já viram algum dia alguém que tem diabetes que é compensado? Gente que tem diabetes. Que é compensado? Que é estável? Se for estável, beleza. Se não for, não faz. Cuidado, porque assim, gente que tem diabetes, eles não têm sensibilidade. E além da sensibilidade, a cicatrização é prejudicada. Aí você vai lá e coloca uma máquina que dá um puto processo inflamatório na região. Se o nosso demora 30 dias para começar a dar um resultado, tem que esperar 60, 90 dias, imagina num diabético. Tá? Então tem que tomar cuidado. Indivíduo com doenças metabólicas e hepáticas que comprometam o metabolismo da gordura. Sobre área com alterações de sensibilidade, cirurgias recentes no local do tratamento, pós-parto. Pelo amor de Deus, pós-parto. Gente, mínimo um ano, eu não faço. O tanto que corta a barriga, a pessoa, mas faz 6 meses, quero fazer. Se for de placa, tá tudo bem. Agora, se for essa que puxa, eu não faço. Uso regular de medicamento anti-inflamatório, que foi você me perguntou de anti-inflamatório, então vai inibir o efeito, tá? Queloides ou propensão a queloides na região a ser tratada, porque se queimar, minha amiga, pode dar uma queloide. Alguma dúvida? Qual que é o intervalo entre uma sessão para outra? No mínimo 3 meses. Não na mesma região. Regiões diferentes. Eu já fiz 5 áreas no mesmo dia. 5 regiões na mesma pessoa, em 5 regiões diferentes, na mesma pessoa, no mesmo dia. Aí se você fez abdômen hoje, vai fazer flanco amanhã, você pode. Tranquilo, só não vai fazer na mesma área. Gente, vou fazer uma avaliação da dipometria, então. Eu tava pensando em fazer o aplicador full freeze, só que eu queria que vocês vissem a pressão do vácuo. E para vocês visualizarem a pressão do vácuo, tem que ser um copo transparente. Porque eu vou modular o vácuo e ele vai filmar para vocês verem quanto eu vou soltando de pressão. Então eu vou fazer nela com o aplicador convencional, tá? Pode levantar. Ó, ela tem bastante estria na barriga. Cuidado com as estrias também, porque dá flacidez de pele, tá? Cuidado com gente que fala assim, eu tenho um flanco maior que o outro, mas na verdade ela tem um pouquinho de escoliose. Só pela cintura dela aqui, ó, dá pra ver, tá? Então a mesma coisa. Faço a prega e vou verificar. 4. Eu só vou posicionar o aplicador. Tem uma canetinha escura aí pra mim, demarcar a região? Dá um lápis branco mesmo, Fê. Levanta o braço pra mim. Na hora que ela deitar, vai sumir. Vou testar o médio. Vou testar o grande. Grande. Tá? Tudo bem? Agora eu vou deitar ela ali. 2 telas individuais. Então, como eu vou usar um aplicador só, que tá no canal... Qual que é o canal que tá aqui mostrando? Esse aqui, né? Liguei o equipamento, ele me identificou o aplicador conectado. Já me abriu a tela de programação. Eu vou colocar flancos. Cliquei no nome flancos. Quando eu clico aqui, ó... Então, aqui tem as sugestões de protocolo. Tá? Eu vou montar um protocolo para ela.
Então, eu vou deixar um aquecimento inicial de 40 por 2 minutos. Só para ela sentir esse contraste, tá? Vou deixar menos 5 por 5 minutos. E vou deixar no final 3 minutos em 38. Tudo bem? Vou salvar o protocolo. Vou colocar o nome dela aqui. Inserir. Montei um protocolo para ela. Tá? Essa manta é da Ice Protect, tá? Vocês vão ver que a fibra dela, do tecido dela, ele é bem firme e ela tem registro na Anvisa, tá? Pode abrir, Fê, para eles verem. Uso único, usou, descartou. Ela vem uma mantinha pequenininha a mais, que geralmente quando eu faço o abdômen, eu faço uma sobreposição na região do umbigo, tá? Mostra a mantinha que vem no meio. Olha, ele vai mostrar a mantinha que vem. Olha como ela é grossa. Nada de ficar pegando o resto de glicerina que tá na... Ó, vem essa mantinha menorzinha, tá vendo? Aí eu acabo reutilizando no umbigo. Eu faço sobreposição no umbigo. Eu não pego o potinho e coloco na região para escorrer o restante de glicerina. Não tem necessidade. Só entope o aparelho fazendo isso, tá? Deixa a manta bem esticada. Essa parte é a pior, porque é super gelada essa manta. Agora ele vai alinhar no centro, porque tem que estar sempre sobrando manta quando vai fazer a aplicação. Tem que tirar toda a bolha da manta, então ele vai deixar ela bem esticadinha. Pra proteger a pele, tá? Aqui no aplicador, gente, ó. Espera que ele vai focar. Tá vendo que o start da máquina tá cinza? Primeira coisa que a máquina aciona pra mim é a sucção. E depois eu aciono o start para começar a terapia. E quando termina a terapia, a primeira coisa que desliga é a terapia do resfriamento ou aquecimento. E o vácuo, ele continua. Por que a gente fez isso na máquina? Para evitar queda. Porque tinha máquina que você desligava o aparelho, acabava a terapia, você não estava na sala, a máquina ia pro chão. Tá? Então é um meio de segurança. Desliga a terapia, porém o vácuo continua. A pressão de vácuo indicada aqui, vocês conseguem ver que é 50 kPa? A máquina vai até 70, tá? Então eu vou iniciar com 50 e ele vai abaixando esse kPa de acordo com a sensibilidade. Antes dele posicionar lá, eu vou pedir para ele voltar a câmera lá na região, para vocês verem aqui no copinho como que fica o tecido. Ó, posicionou. Eu quero que vocês olhem aqui, tá? Eu vou acionar a sucção. Começou a puxar, ó. Tá em 50 kPa. Agora eu vou diminuir a pressão. Tudo bem? Tá forte? Tá tranquilo. Agora eu vou acionar o start da máquina. Então, primeiro eu posicionei, diminuí a pressão. Agora eu vou acionar o start. Acendeu a luz azul. Tô daltônica, vermelha. Eu ia falar azul de novo. Tô daltônica hoje. Essas almofadinhas que o Felipe tá colocando aí é só para dar um maior conforto, para cliente não ter aquela sensação de que tá caindo o aplicador, tá? Alguma dúvida? Não. Ela perguntou se tem algum marcador dentro do aplicador. Não tem nenhum. Mas vocês conseguem ver que tá aqui, ó, a camada de pós dela? Tá na metade do aplicador, 50%. Tá? E ela vai, agora tá aquecendo, depois vai refrigerar e vai aquecer novamente.
Se eu quiser fazer uma outra aplicação aqui em outra pessoa, se tivesse uma outra maca aqui, eu conseguiria fazer uma outra aplicação. Oi? Só demonstração. Porque o tempo normal de uma crio de contraste, se eu fosse fazer uma crio de contraste, seria 45 minutos. Vocês iam todo mundo embora. Ia ficar todo mundo impaciente. Se eu fosse fazer de contraste, sim. Mas tem vários protocolos aqui na máquina que dá até mais tempo que isso. Aí depende da camada de posa. Ela perguntou do tempo de tratamento, se vai ser sempre 45 minutos. E eu falei que não, que vai depender da área de tratamento e o protocolo que você vai sugerir e o tempo que você vai sugerir, de acordo com a região de tratamento. Vem aqui na máquina para eles. Ah lá, já tá azul lá, tá vendo? Agora começou a refrigerar. Então aqui ela tem uma telinha ilustrativa, ó. Agora tá cristalizando a adipócitos, ó. E aqui ela ficou cinza escuro por quê? Porque já passou dessa fase. Agora tá nessa fase aqui. Aí depois aqui fica cinza e vem pra essa fase, que é a fase de aquecimento final. Gente, vai mudar, ó. Tá? E já ficou vermelho lá de novo. Vai levar a câmera lá pra vocês verem. Geralmente no contraste, gente, tem pacientes que sentem ardência. Quando ele passa da transmissão, quando ele passa da fase do resfriamento para o aquecimento final, o cliente geralmente fala assim, eu senti uma ardência. Vai durar uns 10 segundos, depois passa, tá? É normal. Esse tempo que você colocou nela, ela sentiu gelar mesmo? Sentiu gelado só. Ela perguntou se ela vai ficar congelada com o tempo que eu coloquei aqui de demonstração. Ela vai sentir só o frio. Agora o picolé não vem. Precisa de mais tempo. Falta 20 segundos para terminar. Vocês vão perceber que a hora que terminar a sessão, vem aqui para a máquina para elas verem a mensagem. Ó, olha essa telinha aqui, tá? Só, porque essa aqui tá em funcionamento. Vocês vão ver a hora que terminar a sessão, vai aparecer uma mensagem na tela. Ó. Término da aplicação. Para interromper a sucção, pressione o botão sucção e do aplicador. Aí vai desligar lá no aplicador, porque a terapia desligou já. Agora soltou. Para soltar, gente, é bom enfiar o dedo ali, ó, soltar a pressão negativa. Ó, mesmo desligado o vácuo, ele tá com pressão. Então não tem por que deixar uma pressão máxima. Não tem necessidade. Ó, e ela ficou com hematoma, viu? Isso que tava quase nada de pressão. A higienização do aplicador, gente, passa um paninho e pode jogar água aqui dentro. Que aí abre, vocês acionam o sucção e ele vai jogar aqui pro filtro na parte posterior. E aí fica limpinho por dentro. Porque contaminação não tem, porque você usa manta, né? Então não contamina. Eu usei 15. Eu comecei com 50 e terminei com 15. Ela perguntou se vai ficar hematoma. Nela não. Ficou vermelho porque ela é bem branquinha. Mas foi muito pouco tempo. Ela perguntou sobre a temperatura, que na aula estava mais 8. O mais 8 quer dizer temperatura positiva. 8 positivo. Quer dizer que é 8, não é menos 8. Entendeu? Eu pus menos sim, eu trabalhei com temperatura negativa. Porque, na verdade, tem vários artigos de criolipólise, eu falo, a contraste, eles indicam trabalhar com 8 positivo. Porém, é o 8 positivo. Porém, tem vários artigos que trazem menos 8, menos 7, menos 6, que seriam temperaturas negativas. Que se você quiser trabalhar, nada impede você trabalhar. Tudo vai depender da camada de posa. Se tiver bastante camada de posa, dá para trabalhar sem medo, porque a gordura ela é isolante. Então, se ela tem bastante gordura, eu vou conseguir trabalhar sem ter grandes riscos. Agora, com 8 graus positivo, né, já tem resultado e não tem risco. Tá? Gente, eu programei aqui a região submentoniana. Eu deixei um protocolo de contraste, tá?
Só que eu vou programar ele no modo pulsado, tá vendo aqui? Tá no pulso? 40 pulsos por minuto. Eu vou regular isso ainda. Primeiro eu vou posicionar nela e aí eu vou regulando. Como é uma região que é fácil ficar hematoma e é só uma demonstração, eu vou só fazer o contraste para ela poder sentir o aquecer, o refrigerar e o aquecer. Eu não consigo ver prega, porque o aplicador ele é branco, mas ela vai sentir que vai puxar, tá? E eu vou regulando essa pressão depois que eu posicionar o aplicador nela. Gente, vou posicionar o aplicadorzinho aqui nela. Puxou? Ó, prendeu. Eu vou diminuir a pressão do vácuo, tá? Porque tá 50 kPa. Tudo bem? Pode deitar. Tá muito forte? Ó, eu mantive uma pressão nela de 25 kPa. Tá muito forte? Tá conseguindo respirar? Você tá sentindo que tá pulsando? Tá. Eu tô trabalhando, então, 37 graus. Opa, desculpa, 38, 40 pulsos por minuto numa pressão de 25 kPa. Tá no modo pulsado, tá? Porque é região de pescoço. Tá desconfortável? Deitado não é desconfortável. Estamos desenvolvendo um aplicador, um acessório para poder fazer sentado. Só que eu não sei se vai ser o meio mais confortável. Porque ele é anatômico, então ele acopla bem no tórax da cliente. Em região de abdômen, a gente vai sempre avaliar como que está esse abdômen, para eu poder posicionar o aplicador. Eu vou pedir para o nosso colega vir na máquina de novo, porque eu deixei o aplicador full freeze funcionando e ele tá branco de gelo já. Então tá criando, ó, gotículas de gelo e ele ficou inteirinho branco, ó. Eu tô na temperatura máxima aqui, eu deixei ele no menos 11. Tá? Eu vou desacionar o vácuo. Vamos ver como foi a região dela? Essa regiãozinha chata. Olha lá, gente. Ficou até marquinha, só um pouquinho de tempo que ficou. Conseguiram ver? Ó, ficou a marca certinho. Tá um pouquinho endurecido. Pode fazer uma massaginha se quiser na região. Doeu? Não? Vou fazer um abdômen inferior, então, agora com o aplicador plano, tá? Então, abdômen inferior. Vou fazer um contraste também. Vou deixar 2 minutinhos em 40. Três minutos. 5 minutos. E aqui eu vou deixar 2 minutos em aquecimento final. Ó, eu vou mostrar como posicionar aquela segunda mantinha no umbigo, tá? Que eu falei que tem uma manta dupla. Então eu faço uma sobreposição na região umbilical para proteger, tá? Cicatriz umbilical. Então esse aqui para posicionar, gente, eu não vou ter que acionar o vácuo, porque ele não tem vácuo. Ele é só a placa, tá? Tá? Tira todo o ar. Então tem que posicionar a manta, gente, de uma forma que a manta fique no centro e não fique nada sobrando, tá? Na hora que for posicionar o aplicador. Esse aqui, como não tem a sucção, é mais tranquilo. Ó, então eu venho com o aplicador plano, vou posicionar na região de queixo, vamos supor que é abdômen inferior. Ó, posicionei, vou passar a faixa por debaixo da cintura dela, posicionei. Como não tem sucção, eu vou acionar somente o start. Então eu não vou ter o barulho da máquina do vácuo, porque eu não estou usando o vácuo agora. E ela vai sentir aquecer, refrigerar e aquecer de novo, tá? Geralmente o aplicador plano, só para quem for trabalhar com plano, a sensibilidade do cliente acaba sendo um pouco maior. Então ele pode ser que ele sinta uma ardência. Porque o vácuo, a pressão negativa do vácuo acaba disfarçando um pouco o limiar sensitivo do cliente. Então pode ser que ele sinta
um maior desconforto com o aplicador plano. Sinta arder, aí ele fala tá ardendo, parece que vai queimar, porque ele não tem a sensação do vácuo. Pode acontecer isso, tá? Se quiser fiscalizar, pode dar uma olhada também na hora da aplicação. Se for trabalhar com temperatura positiva, 8 graus, é bem tranquilo, tá? Agora, se for trabalhar uma temperatura negativa, já fique mais atento. Porque ele vai sentir um desconforto maior do que o aplicador que tem a sucção, tá bom?